Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o render da Villa Savoye. Eu usei para fazer esse render o programa 3ds Max e Image Based Lighting, que é a renderização com HDR. Em primeiro lugar, eu procurei um modelo da Villa Savoye no 3D Warehouse. Eu inseri esse modelo num arquivo qualquer de SketchUp. Nesse próprio arquivo de SketchUp, eu procurei um ângulo mais interessante, já pensando no enquadramento final. Posicionei, mexi um pouco no meu campo visual, fiz alguns últimos ajustes usando o Walkaround, tudo isso no ambiente do SketchUp. Criei uma cena, que depois vai virar uma câmera, e, tendo feito isso, eu salvei esse arquivo para depois exportar para o 3D Max. A dica aqui é salvar uma versão um pouco mais antiga para evitar qualquer tipo de problema. Lá no 3D Max, eu, em primeiro lugar, configurei as unidades como centímetro, depois eu importei esse arquivo do SketchUp, eu mantive só a câmera ativada para que a cena do SketchUp se transforme numa câmera do 3ds Max. Agora a gente tem acesso a essa câmera, que a gente pode ainda fazer alguns últimos ajustes, então a gente pode levar essa câmera um pouquinho para trás e fazer algumas últimas modificações. Eu usei uma opção chamada Scene Converter do 3ds Max, que ele pega todos os materiais do SketchUp e atualiza para materiais do 3D Max. Eu trabalhei com o renderizador Arnold, que é um renderizador mais recente e nativo do 3D Max, então não precisei usar nenhum renderizador pago. E eu trabalhei bastante com o Active Shade Mode. O Active Shade é uma opção interativa que a gente pode renderizar e imediatamente a gente vê o resultado. Caso a gente faça alguma modificação, esse resultado vai se atualizando e isso ajuda bastante na hora de definir as luzes. Fiz alguns últimos ajustes no enquadramento, tendo em consideração que eu vou renderizar no formato quadrado para o Instagram. Depois eu abri a minha janela do Environment, tecla 8, e essa janela permite que a gente insira uma imagem esférica HDR. Uma imagem esférica HDR é uma imagem que vai envolver o nosso cenário. A gente clica em Bitmap, procura uma imagem nesse formato, que é o HDR. Uma sugestão é o site Texture Haven, que ele disponibiliza uma série de imagens esféricas HDR que a gente pode usar. Eu vou escolher alguma que eu acho que tem a ver com o entorno da Villa Savoye. Então selecionei essa aqui, fiz o download. Carreguei essa imagem no meu environment. Uma vez que a gente carrega a imagem no environment, a gente pode escolher para visualizar ela na viewport e eu já passo a ter a minha cena totalmente envolvida por essa imagem 360 e o mais legal disso é que a minha iluminação vai derivar dessa fotografia. Então, se eu tenho uma foto com muito azul, eu vou ter uma iluminação mais azulada. A gente pode pegar esse mapa do environment, a gente joga no nosso editor de materiais, a gente pode rotacionar esse mapa para que a luz do sol venha numa direção específica e isso vai influenciar a nossa iluminação. A gente pode depois setar a exposição da câmera, que é o valor que define a quantidade de luz que a câmera capta. E a gente depois começa a fazer alguns testes de render. À medida que a gente vai testando o nosso render, a gente pode escolher outros valores de exposição, de maneira que a câmera capte mais luz e a cena fique um pouco mais clara. A gente pode também voltar no nosso mapa HDR e aumentar a energia dele em Output Amount. Isso também faz com que a imagem fique mais clara, já que a minha fotografia vai ter mais energia e vai emitir mais luz. Podemos continuar fazendo testes mexendo no offset até que a gente chegue no resultado que a gente considere bom. Eu mexi um pouco no vidro para que ele ficasse um pouco mais realista. Então escolhi um material do próprio 3ds Max. Para fazer a vegetação, eu utilizei o Laubwork, que é um executável que a gente pode fazer o download. Ele oferece uma série de tipos de vegetação. Eu usei as opções gratuitas, que deram certo aqui para o que eu queria. O processo de inserção de vegetação é um processo muito importante da parte de composição da cena. O ideal é a gente tentar variar ao máximo as possibilidades de árvore para que não fiquem tão repetitivas. Então a gente pode variar o tipo de árvore, assim como as estações que o Laubwork oferece, e assim as cores vão mudar um pouquinho.
E agora eu fui distribuindo essas árvores pelo meu cenário de maneira que eu fechasse um pouco o fundo e não ficasse tão estranho a junção do céu com a grama. E também eu vou colocar algumas árvores atrás da câmera para gerarem sombra. Então esse processo é um processo demorado que a gente vai testando e vai percebendo como que a imagem vai ficando com as sombras das árvores, com as árvores no fundo, com o resultado da iluminação, tudo isso até a gente chegar no resultado que agrade e que a gente considere legal. Agora eu já tenho algumas sombras em primeiro plano aparecendo, vou fazer mais algumas cópias de árvore, vou colocar também algumas plantas em primeiro plano, bem perto da câmera, porque eu não quero destacar tanto o gramado em primeiro plano. Vou apagar esse banco e vou continuar mexendo aí nas minhas vegetações até chegar no resultado interessante, sempre pensando na composição final e nesse formato quadrado, já que eu quero postar isso no Instagram. Depois de alguns testes e ajustes, a gente consegue chegar no resultado bem interessante. A gente então vai lá para o nosso render final, a gente sai do Active Shade e volta para o modo Production. A gente coloca um tamanho decente de imagem, eu coloquei 1500 por 1500 para o meu render final. Para eu não ter que explorar todos os parâmetros de renderização, eu vou basicamente aumentar o meu Camera AA e também no meu Environment o Samples Quality. Com isso a gente já garante uma imagem com uma qualidade melhor, sem ter que mexer tanto nos parâmetros. E quando eu estiver satisfeito, eu vou colocar para renderizar. O Arnold é um renderizador que é um pouco lento, então vai demorar um pouquinho, mas ele não apresenta muitos bugs. A gente salva a imagem e no final a gente, com um pouquinho de pós-produção, pode chegar nesse resultado. Se vocês quiserem ouvir uma explicação um pouco mais detalhada, acessem www.controlarc.com.br e lá a gente tem um vídeo que a gente mostra passo a passo a renderização da Vila Savoie com um pouco mais de calma.